Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro das Crônicas. No domingo passado nós começamos primeiro livro das Crônicas, e hoje nós vamos dar continuidade olhando para o segundo livro das Crônicas. Então abra sua Bíblia em segundo livro das Crônicas, pode deixar aberta sua Bíblia no capítulo 1. Hoje a ideia é como nós temos feito, nós fazermos uma verificação geral do livro. A proposta do nosso curso, como os irmãos têm acompanhado desde o início, desde o princípio, desde Gênesis, a ideia do panorama bíblico do Antigo Testamento é uma visão geral. Claro, seria muito bom se nós pudéssemos nos deter em cada livro e estudar com cuidado cada livro. Agora, irmãos, nós ficaríamos quantos anos para fazer um estudo assim, né? Então nós temos pouco tempo. Às vezes é menos de 1 hora, né, que nós temos em cada domingo, então não há como nós fazermos um estudo minucioso. A proposta é uma ideia geral do livro, o conteúdo do livro, o resumo do livro, a mensagem central do livro, para que, tendo essa noção geral, possamos estudar particularmente em casa, ao longo da semana, todo o livro. Eu não sei, eu nem vou perguntar aqui quantos ao longo da semana leram 2 Crônicas, mas ajuda muito quando ao longo da semana nós estudamos em casa, né? Como eu disse, nós não vamos conseguir aqui passar por esses, eu acho que são 36 capítulos, se não me engano, segundo Crônicas. Quantos capítulos são, irmãos? 36? 36. Nós não temos como ler os 36 capítulos em menos de 1 hora aqui, nós ficaríamos apenas lendo. Então leiam ao longo da semana. Por exemplo, nós estamos, se Deus permitir, encerrando Crônicas hoje. Domingo que vem, vamos passar para o próximo livro da Bíblia. Então, quando você sabe qual é o próximo livro, você já pode, ao longo da semana, ler, tá bom? Isso ajuda bastante. Até você lendo ao longo da semana, pode surgir alguma questão, e você aproveita, principalmente quando for o reverendo Wilson dando aula, aproveita para fazer pergunta, tá bom? Aproveita para fazer pergunta. Então, segundo livro das Crônicas. Domingo passado, nós começamos a olhar para 1 Crônicas. Essa imagem, não sei se dá para ver, há um Bible Project, Bible Project, né? Que o reverendo Wellington me apresentou. São vídeos que são preparados a respeito dos livros da Bíblia. Nós não vamos passar, eu não separei o vídeo de 1 e 2 Crônicas, mas eu copiei algumas imagens desse vídeo do Bible Project. E ao tratar de 1 e 2 Crônicas, nós temos essa imagem, histórias sobre o passado que dão esperança para o futuro. Vocês lembram como começa 1 Crônicas, que nós vimos na semana passada? São 9 capítulos, os primeiros 9 capítulos de genealogia. Começa com Adão e vai falando, e nós vimos por que genealogia. Pode parecer algo chato, mas é muito importante. Ontem, né, estávamos conversando lá, fazendo a visita para os nossos irmãos André e Barba, nós estávamos conversando que, mesmo, estava falando com a mãe do André, né, mesmo genealogias que a gente, num primeiro momento, tem vontade de pular, parece não fazer sentido, como nós vimos na exposição de Neemias, aquelas listas de nomes, tem um significado. Porque é que 1 Crônicas começa com aquela lista, 9 capítulos de nomes, porque é Deus lembrando o seu povo a respeito da história do seu povo. Histórias sobre o passado que dão esperança para o futuro. Não é o que nós aprendemos ainda há pouco, olhando para 2 Pedro? Esperança para o futuro. Sabendo que é esperança de novos céus e nova terra, porque há um Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, e Ele é o Deus fiel. Então, no primeiro livro das Crônicas, nós vemos, e no segundo livro das Crônicas, nós vemos que, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, nós vemos que Deus vai tratando com o seu povo, dando esperança para o seu povo, apontando para o Messias. Ao descrever a história de Davi e Salomão, o propósito do Senhor não é exaltar o nome de Davi nem de Salomão, mas apontar para aquele que é o perfeito rei, que é Cristo, para aquele que é a sabedoria personificada, que é o próprio Cristo, superior a Davi, superior a Salomão. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos continuar olhando para o livro de Jonas, e é interessante que Jesus cita Jonas lá em Mateus 12, e Jesus fala, eis o que é superior a Jonas, eis aquele que é superior a Salomão,
que é Ele mesmo. Então não olhem para os livros da Bíblia, eu tenho insistido nisso, eu vou continuar insistindo, como histórias desconexas. Nós temos as histórias nos livros da Bíblia que estão contidas que fazem parte de uma história maior. Qual é, queridos, a história maior? A história da redenção. Que não tem a ver com pessoas simplesmente, mas que tem a ver com Deus, tem a ver com o Redentor, apontam para o Redentor. E é isso que 1º e 2º Crônicas fazem. Nós não sabemos, tem até uma interrogaçãozinha ali do lado esquerdo, nós não sabemos quem foi o autor de Crônicas, alguns dizem que foi Esdras, outros até que Neemias, não sabemos, mas o fato é, meus irmãos, que o cronista, como vimos semana passada, fala dos reinos de Davi e Salomão, no primeiro livro das Crônicas, e ele e nós vimos que o livro das Crônicas não é Samuel ou Reis requentado, como diz um comentarista bíblico, porque nós podemos perceber que, diferente dos livros de Samuel e Reis, há uma certa omissão a respeito dos reis do norte de Israel. Quando nós olhamos os capítulos 1 a 36, nós não lemos a respeito dos reis do norte, mas apenas dos reis do sul. É sabido que a partir de 936 a.C., o reino se dividiu. Então, reino do norte, eu tenho repetido essas datas porque são datas importantes. 936 a.C., após a morte de Salomão, o reino se divide. E aí nós temos reino do norte, cuja capital ficou Samaria, Israel, e reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino do norte, e nós veremos, não hoje, não em 2º Crônicas, não traz detalhes do reino do norte, e sim do reino do sul, mas o reino do norte teve reis ímpios, reis que não seguiram a vontade do Senhor, o povo que se afastou do Senhor, e em 722 a.C., a Síria acabou dominando, o reino do norte, acabou tomando a Samaria, e então eles foram levados cativos e nunca mais foi restaurado. Em 722 a.C. Anos depois, em 586, aconteceu o quê? Juntamente, assim como foi com o reino do norte, o reino do sul também sofreu. 931 a.C., divisão do reino. 722 a.C., a queda do reino do norte. 586 a.C., a queda do reino do sul, quando Nabucodonosor toma Jerusalém e leva os cativos para a Babilônia. Vejam, queridos, que em 2º Crônicas não é falado sobre os reis do norte de Israel, é omitido. E há um novo material, o que mostra que Crônicas não é os livros de Samuel e os livros dos reis requentado, não é uma repetição, porque é um novo material, é falado sobre os reis obedientes e os reis infiéis. Os reis obedientes e que experimentam sucesso e bênção, e os reis infiéis, cujos reis e o reino acaba experimentando falha e dificuldade. Esse é o novo material, diferente dos livros de Samuel e Crônicas. Então nós temos aí os estudos de caráter, vocês podem ver aí do lado direito, estudos de caráter, para que as gerações futuras sejam fiéis a Deus e à lei de Deus, a Torá. Agora nós vamos dar uma olhada panorâmica no 2º livro dos reis, e nós vamos olhar e vamos ver como cada rei do reino do norte, do reino do sul, Judá, citado aqui em 2º Crônicas, como eles agiram. Vocês vão perceber que uns começaram mal e terminaram mal. Uns começaram mal, mas se arrependeram e terminaram bem. Outros poucos começaram bem e terminaram bem. Outros poucos. E outros começaram bem e terminaram mal. Terminaram mal. E isso nos ajuda, porque foi escrito para que as gerações futuras observassem como os reis lidaram, como o povo lidou com a lei do Senhor,
como eles sofreram ou foram abençoados. Isso deve servir para nós hoje. Então preste bastante atenção, né? Nesse conteúdo resumido, você pode ir folheando na sua Bíblia. Como eu disse, nós não vamos ler todos os textos, não vai ser um estudo acurado, mas uma visão geral. E se você tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algo, lembrando, nós estamos em aula, Escola Bíblica Dominical. As participações dos irmãos são muito bem-vindas, tá bom? Então, qual é a divisão, né, do segundo livro das Crônicas? Dos capítulos 1 até o capítulo 9, verso 31, nós temos o reinado de Salomão e fala também sobre o templo de Deus. Nós vimos em 1 Crônicas sobre o reinado de Davi. E é curioso porque em 1 Crônicas o cronista não fez questão de ficar falando das falhas de Davi. Ele não fala, por exemplo, como nós lemos em outros livros, como em Samuel, ele não fala do pecado de Davi com Batseba. Ele não registra isso, mas fala do pecado de Davi em querer levantar um censo, né? Então, trata mais das falhas de Davi em relação à adoração. No segundo livro das Crônicas, nós vimos em 1 Crônicas, Davi não pôde construir o templo, mas Davi faz arrecadação, né, para a construção do templo. E no segundo Crônicas nós lemos sobre o reinado de Salomão, filho de Davi, que sucedeu a Davi. No capítulo 1, nós lemos sobre o compromisso de Salomão com Deus, que lhe garante riqueza e sabedoria para governar Israel. Salomão foi alguém que, pela graça e misericórdia do Senhor, foi capacitado por Deus. E é dito, né, que nos reinados de Davi e Salomão, Israel viveu a sua era de ouro, a era dourada. Foi quando o reino se expandiu, né, geograficamente, foi quando o reino foi abençoado, foi quando o culto foi restaurado, a arca levada a Jerusalém. Então houve grande bênção nos reinados de Davi e Salomão, ainda que Salomão acabou depois de algum tempo, acabou se casando com mulheres, tendo mulheres que não serviam ao Senhor, e ao invés de Salomão, como nós vimos no início do culto em Deuteronômio 7, ao invés de Salomão se manter fiel ao Senhor, ele acabou sendo influenciado por aquelas mulheres que eram de povos que não temiam ao Senhor, e Salomão também caiu em idolatria, e ele sofreu grandemente por causa disso. Salomão cumpre fielmente a responsabilidade de construir o templo, capítulos 2 até o capítulo 7. Aquilo que não foi permitido a Davi, seu pai, Salomão cumpriu, e ele então construiu o templo, né? O templo de Salomão, que não é o da Igreja Universal que nós estamos falando, né? Alguém já foi nesse templo de Salomão da Igreja Universal? Alguém já visitou? Eu não tive, eu só vi por fora, né? Mas dizem que é uma construção, né? E me parece que você pode pagar e conhecer ali. Em termos históricos tem coisas interessantes, né? Ainda que a gente discorde de muita coisa e é complicado, né? Querer fazer, né, ali não é uma questão de uma réplica apenas para que as pessoas possam aprender a respeito da história. Tem outras motivações, não vamos entrar nisso, mas não queira comparar o templo que foi construído aqui, né, pela Igreja Universal, como o Templo de Salomão, com o templo original que foi destruído, né? Em termos até de dimensões, não é possível comparar. As atividades de Salomão como rei garantem bênção e prosperidade a Israel. Capítulos 8 e 9, se você quiser ir folheando aí na sua Bíblia, no capítulo de número... Desculpa, irmãos, eu acabei abrindo em 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então nós temos aí, no capítulo de número 8, fala sobre as demais atividades de Salomão, né? E é bastante interessante porque diz, ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades de que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. E vai descrevendo as atividades de Salomão, muitas coisas Salomão havia feito, né? Depois você pode ler com cuidado. No capítulo 9, traz uma história bastante curiosa, a história da visita da rainha de Sabá. Rainha de Sabá fica sabendo, ouve falar de Salomão, um homem que era muito sábio, e ela fica intrigada com isso. Será que é verdade? Será que é verdade? E a rainha de Sabá fica tão intrigada que ela resolve ir até lá, pessoalmente, para conhecer e ver se é verdade.
Aquela mulher, meus irmãos, diz o texto, ela fica encantada com tudo aquilo. Ela leva vários presentes, várias coisas, e ela leva uma lista de perguntas. Eu lembro quando Ana Luísa nasceu, a gente ia ao pediatra, né, o doutor Roberto, lá em Guarulhos, e a Cris sempre levava uma lista de perguntas, e ela chegava, o doutor Roberto falava assim, cadê a sua lista? Começa fazendo as perguntas, né? Mãe de primeira viagem, e a rainha de Sabá vai com uma lista de perguntas difíceis, certamente, pelo que diz o texto, e diz o texto que Salomão responde a cada uma delas, não deixa nenhuma de fora. E aquela mulher, então, ela fica admirada, por demais admirada com a sabedoria daquele homem, né? Nós lemos isso, e vejam, verso 12 diz, e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. E não foi pouca coisa não, porque no verso 9 diz que ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro. Irmãos, eu fiquei pensando, lendo esse texto, o que são 4 toneladas de ouro? Eu não sei quanto está a grama do ouro hoje, né? Mas naquela época já era, sem dúvida alguma, algo muito valioso. 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. E diz o texto que Salomão deu o que ela pediu e mais aquilo na mesma proporção que ela havia dado a ele, né? Agora, olha só o que diz, eu comentei de como aquela mulher ficou admirada. Olha o verso 3, quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Irmãos, ela deve ter ficado muito mesmo admirada. O texto dizer que ela ficou fora de si, e olha as palavras que ela disse, verso 5 do capítulo 9, é verdade que ouvi na minha terra a respeito de você, e a respeito da sua sabedoria, eu porém não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, e felizes estes seus servos que estão sempre diante de você, e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você, e o colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Percebem, meus irmãos, qual foi o propósito de Deus? A rainha de Sabá, uma mulher que não era, aparentemente não era alguém que temia Deus, alguém que conhecia o Deus de Salomão, mas ela fica encantada, fora de si, e ela diz assim, o seu Deus fez isso, porque Ele ama o seu povo. Irmãos, como eu disse, não foi para a glória de Salomão, não é para que a gente fique dizendo, poxa, Salomão foi um grande homem. Salomão serviu um grande Deus, que fez de um homem comum, simples, que deu àquele homem sabedoria. E não é maravilhoso nós lermos em Tiago, se alguém precisa de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que Ele dá liberalmente. E não é maravilhoso, e a gente fica pensando, parece que alguns ficam até com inveja, Deus deu a Israel um homem, né, e capacitou um homem para ser líder daquele povo com tanta sabedoria, e isso serviu como bênção para o povo. Você pensa assim, seria tão bom a gente ter um líder assim, né? E nós não temos? Não estou falando de Bolsonaro, nem de Lula. Nós somos o que? Povo do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Lá em Mateus 12, citando o sinal de Jonas, que nós vamos falar hoje à noite, Jesus diz assim, que ele é superior a Jonas, e ele é superior a Salomão. Nós temos um líder, que é superior a esse homem que a rainha de Sabá ficou admirada, Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso líder. E o capítulo 9
Diz o verso 22 assim: o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Irmãos, a rainha de Sabá foi lá e conseguiu e ficou admirada. E os reis do mundo queriam ir até ele para ver a sua sabedoria. Jesus é superior a Salomão, por que não queremos ir até ele? Nós temos a Cristo. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Quando eu leio lá em Apocalipse, Jesus dizendo assim para uma das igrejas: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Um verso que tem sido distorcido, colocado como algo evangelístico. Olha, Jesus está à porta do seu coração e bate. Abra, dê uma chance para Jesus. Não, Jesus está falando a uma igreja. Jesus continua à porta batendo. Nós temos a Cristo, nós pertencemos a Cristo, nós temos a palavra que testifica de Cristo, e todos os dias está batendo. E por vezes nós fazemos isso, deixamos essa palavra fechada. E as pessoas que queriam ir até Salomão para aprender da sua sabedoria, quanto mais nós, que temos a Cristo que é superior a Salomão, em sabedoria e em tudo, né? Então, irmãos, não desperdicemos a bênção que temos de buscar alguém superior a Salomão e aprendermos da sabedoria e sermos fortalecidos e abençoados e capacitados por ele, né? Ok, eu não vou continuar aqui, mas fala o final do capítulo 9, né? Fala sobre o Salomão e no final fala sobre a morte de Salomão, Depois nós temos, irmãos, do capítulo 10 até o capítulo 36, até quase o finalzinho, né? Até o último capítulo, fala sobre os reis do sul, as lições espirituais do rei do sul. Então, dos reis do sul, e nós vamos ver a respeito destes reinos. Como eu disse, não vamos conseguir entrar em cada um deles aqui, em cada história, nos pormenores, mas para os irmãos verem aquilo que nós já comentamos. Alguns começaram mal e terminaram mal. Outros começaram mal, se arrependeram e terminaram bem. Outros começaram bem e terminaram bem. Outros começaram bem e se desviaram e terminaram mal. Vejamos. Começando no capítulo 10, com o reinado de Roboão. Lembrem-se, irmãos, que Salomão morreu, e com a morte de Salomão, nós vemos aqui a respeito de Roboão. O reino se divide, e Roboão, então, diz o capítulo 10, foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, que ainda estava no Egito, diz o texto, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Então vamos falar um pouco sobre o reinado de Roboão, vai dos capítulos 10 até o capítulo 12. É dividido em razão da arrogância dele. Quando nós lemos aqui nesse capítulo, nós vemos como Roboão foi arrogante, não teve sabedoria, é o que diz o verso 8. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. E foi pedir conselho a quem? Aos jovens. Bem, o problema não é você pedir um conselho para um jovem, é pedir um conselho para um jovem que não tem sabedoria. É deixar de ouvir quem tem sabedoria, porque nem sempre um ancião, uma pessoa mais velha, sabe. Tem pessoas mais velhas tem jovens que são mais sábios do que pessoas mais velhas. Mas o contexto aqui é que as pessoas, os anciãos eram os sábios. Eram pessoas que tinham experiência, eram pessoas que estavam vendo a realidade do reino, eram pessoas que tinham visto no que Salomão havia falhado, eram pessoas que estavam dizendo: olha, se você for por esse caminho, o povo vai sofrer, e você vai sofrer. Roboão, ele despreza esses conselhos, e vai buscar conselho nos seus amigos, no pessoal da sua turma, talvez inconsequentes como ele, sem experiência como ele. E olha o que diz então o texto, verso de número 9. E ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado,
eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Eles devem ter dito assim, né? A gente fica imaginando, se fosse nos dias de hoje, ô Roboão, cara, você agora é o cara, não dá uma de fraco não, mostra que você ainda é mais, para que eles temam você mais do que a seu pai. Inconsequência, como é comum, né? Não de todos os adolescentes e jovens, mas é muito comum, né? Arrogância, você precisa, né, se fazer. Olha o que a falta de humildade causa, porque quando nós continuamos, e diz o verso 11, assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado, né? Diz o verso 12, no terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos anciãos, preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo, meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu tornarei ainda mais pesado. Ou seja, ele seguiu o conselho dos seus amigos, da sua turma. É uma lição muito importante para nós aqui. Cuidado, primeiro com quem nós vamos buscar conselhos. Nós devemos buscar conselho na palavra do Senhor e naqueles que seguem a palavra do Senhor, que vão nos aconselhar segundo a palavra do Senhor, que não vão dizer por vezes o que nós queremos ouvir, às vezes a gente vai ouvir o que a gente não quer ouvir, às vezes vai acontecer isso, e talvez na hora a gente não goste, mas aqueles que pertencem ao Senhor, vão ser convencidos pelo Senhor, uma hora ou outra vão ser convencidos pelo Senhor. Cuidado, e aí, né, hoje, providencialmente, temos alguns dos jovens conosco, cuidado com a inconsequência, busquem naqueles que têm mais experiência na palavra do Senhor, conselhos, né? E cuidado com a arrogância. A arrogância, como eu disse, não é própria só de adolescentes, de jovens, muitos ali eram adolescentes, né? A arrogância não é própria apenas de adolescentes e jovens, mas do ser humano. Irmãos, cuidado com o nosso próprio orgulho e arrogância. Às vezes temos mais preocupação com a nossa imagem do que com a vontade de Deus. Deus acaba preservando de uma guerra fratricida. O que é uma guerra fratricida? Eu estou usando aqui o Carlos Oswaldo, né, do Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. Ele usa essa palavra fratricida, né, vem de fraterno. Uma guerra fratricida é uma guerra entre pessoas do mesmo povo, em pessoas são amigos, são do mesmo povo, são da mesma gente. E no início do capítulo 11, Deus proíbe de fazer guerra contra as 10 tribos. Não era para ter guerra entre o próprio povo de Deus. A partir do verso de número 6 até o 23, há um fortalecimento militar e político, isso dentro do reinado de Roboão. E, capítulo 12, o reino e Roboão são punidos pela infidelidade. Roboão não começou bem, ele preferiu dar ouvidos aos seus amigos, a galerinha dele, que não tinha experiência, que não tinha temor a Deus, que não tinha humildade. Ele foi arrogante e desprezou o conselho dos sábios, dos anciãos, ele não buscou o conselho nem na palavra do Senhor. Ele sofreu, ele foi punido pela sua infidelidade, ok? Não temos tempo para tratar mais de Roboão, mas os irmãos já tiveram uma ideia geral desse rei e desse reino, e da tristeza, e as consequências são tão terríveis por causa da divisão do reino. Há um outro rei, Abias, nós lemos aí a partir do capítulo 13, observe aí na sua Bíblia, no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém, e ele é ameaçado por Jeroboão. Nós vemos isso nos primeiros versículos. Olha o que diz o verso 3, Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou, Jeroboão e todo Israel, escutem o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, e a ele e os seus filhos por uma aliança perpétua? Olha só o que ele vai lembrar.
A promessa, como nós vimos domingo passado, que Deus havia feito a Davi, de um reino eterno, através da sua descendência. E como nós vimos no domingo passado, não é que Davi vai reinar eternamente, mas aquele que veio da raiz de Davi, Jesus Cristo, é que reina eternamente. E ele vai lembrar dessas palavras, e é por isso que é vindicado, confirmado na palavra e na batalha, como diz aí os versos 5 a 20, e foi registrado por Ido, o profeta. Então esse é o reinado de Abias. Depois nós passamos para o reinado de Asa, capítulos 14 a 16. Bom, o reinado de Asa, olha o que diz: Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado dele começa com singela dedicação ao Senhor e confiança nele, que levam Asa a grandes triunfos. Percebem? Dedicação ao Senhor, confiança no Senhor, triunfo. Entendem, irmãos? Apostasia, infidelidade ao Senhor, desobediência ao Senhor, sofrimento. Estão percebendo? Ele é abençoado com harmonia, paz e prosperidade. E quem não quer harmonia, paz e prosperidade? Mas ele se dedica ao Senhor, ele leva Deus a sério e é abençoado. Agora, olhe só o capítulo 16. Ele é enfraquecido, o reino de Asa é enfraquecido pela falta de total confiança em Deus, o que leva a alianças profanas. Irmãos, não é porque tudo está indo bem que nós podemos descuidar. Aliás, esse foi um dos erros tanto de Davi, que descuidou, quando nós lemos sobre o episódio com Batseba, e Salomão, que descuidou também, se envolvendo com mulheres fora do povo de Deus e sendo influenciado por elas e seus familiares. Então, cuidado. Asa começou bem, teve o reino enfraquecido pela falta de total confiança no Senhor, como você pode ler aí no capítulo de número 16. Ele faz aliança com o rei da Síria e termina em total apostasia. Olha os versos 13 e 14, diz assim: Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra a ele. Mas com a morte dele, houve uma grande apostasia. E depois vem o reinado de Josafá. Vejam aqui, meus irmãos, o reinado de Josafá, do capítulo 17 até o capítulo 21. Josafá torna-se grande por meio da fidelidade. Isso nós vemos no capítulo 17. Um homem, meus irmãos, que diferente de outros reis, leva Deus a sério e procura ser fiel ao Senhor, conforme os irmãos podem observar aí. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 17: o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. Ele leva Deus a sério, isso tudo é graça de Deus, não tenham dúvida disso, e ele tira as imagens, ele varre Judá da idolatria, algo muito importante. Aí vem o capítulo 18, ele é ameaçado por uma aliança profana. Nós temos aí no capítulo 18, olha como é que começa o capítulo 18. Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de quem? De Acabe. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Olha para onde ele foi. Lembrem-se, meus irmãos, aqui nós estamos falando dos reis do reino do sul. E ele vai lá para o reino do norte. Qual era a capital do reino do sul? Era Jerusalém. E qual era a capital do reino do norte? Samaria. E aí diz o texto, Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote Gileade? Josafá respondeu: sou como você é, e o meu povo é como o seu povo, iremos com você à guerra. E aí vai, meus irmãos, ele acaba se envolvendo nisso, e nós podemos ver que tem a profecia de Micaías, a partir do verso de número 12, e no final do capítulo 18, fala ali sobre a morte de Acabe. Então ele é ameaçado por uma aliança profana. O capítulo 19, nós lemos que o reino de Josafá recupera a sua bênção por meio do arrependimento e da obediência.
Ele começa bem, ele tem um momento, né, de pecado, de perigo, mas há arrependimento e uma volta ao Senhor e obediência. É fortalecido na crise por meio da fé, o capítulo 20, depois leia com atenção o capítulo 20, a oração de Josafá, é bastante também interessante. Na crise, fé. Na crise, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você deixar o medo tomar conta do seu coração, adore ao Senhor, busque ao Senhor em oração, faça como Pedro nos ensinou, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Ele é avaliado à luz de sua obstinação em buscar alianças profanas, aí vem os capítulos 20 e 21, capítulos 20 e 21, fala sobre o fim do reinado de Josafá. Ok, irmãos, vamos agora para o reinado de Jeorão, capítulo 21, começa mal, com ganância e assassinato, basta você olhar aí dos versos 2 até o verso de número 7, você vê como ele começa mal. É enfraquecido por rebelião entre os estados vassalos, versos 8 a 11 do capítulo 21, a essa rebelião. É abreviado por meio de doenças, segundo a palavra profética, como nós podemos ver aí dos versos 12 a 20. Tá? Esse é o reinado de Jeorão. Aí, capítulo 22, reinado de Acasias, é marcado por apostasia religiosa e alianças políticas profanas. Capítulo 22 já começa dizendo, né? Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei Acasias, filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Olha o verso 4, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai. Para o quê? Sua perdição. Quem foram os conselheiros dele? Os da casa de Acabe. Isso complicou tudo, porque ele não recebeu bons conselhos. E ele seguiu esses maus conselhos. E isso para o seu próprio mal e para o mal do povo do Senhor, porque quem sofria todo o povo. Agora, não tenham dúvida de que esses reis expressavam o próprio povo. Nós começamos a ver Jonas domingo passado e eu falei que Jonas reflete, está espelhando o próprio Israel. Reis que estão espelhando o próprio povo. Às vezes a gente critica os governantes, mas não são esses governantes que temos que espelham o próprio povo? Em desonestidade, nos jeitinhos, nas falcatruas, nas idolatrias, nos males, por vezes, né? Então, marcado por apostasia religiosa, alianças políticas profanas, é abreviado pela intervenção de Jeú, versos 5 a 9. Esse foi o reinado de Acasias, reinado curto. Aí tem no capítulo 22, apenas esses 3 versículos, 10, 11 e 12, fala dessa tentativa de usurpação do reino por parte de Atalia. E depois entramos no capítulo 23 com o reinado de Joás. O reinado de Joás, podemos resumir dessa forma, começa depois de um golpe liderado por Joiadá, agrada a Deus durante o tempo de regência de Joiadá, então enquanto Joiadá estava vivo, Joás ia bem, foi bem. Só que o que acontece? Bastou Joiadá morrer, que ele cai em idolatria e suas consequências, e acaba sofrendo consequências. Capítulo 24, versos 17 a 24. Percebem? Um homem que começou bem, um homem que enquanto havia presença de outro, estava indo bem, mas bastou morrer Joiadá que ele se afastou. O que mostra, meus irmãos, que ainda que pessoas possam ser bênção, bons conselheiros, ajudadores, nós não podemos depender de pessoas. Gente que porque um pastor caiu, se afastou, a pessoa se afasta também. Gente porque fulano morreu, a pessoa já não tem mais, aí não serve mais a Deus. A nossa firmeza não pode estar baseada na presença de pessoas. Porque enquanto a pessoa está viva, está próxima, eu estou firme. A pessoa se afastou,
se afastou de Deus, ou se afastou fisicamente, ou morreu, aí eu vou. Nossa firmeza tem que estar em Cristo, porque diferente de Joiadá, Cristo não está morto. Ele morreu e ressuscitou. Ele é o nosso sumo sacerdote. É por isso que o autor aos Hebreus diz que nós devemos entrar com confiança no Santos dos Santos e buscar fortalecimento naquele que foi tentado em todas as coisas e não pecou. Então Joás, bastou Joiadá morrer que ele cai em idolatria, e termina o reino dele, termina com um golpe, capítulo 24, versos 25 a 27. Irmãos, como eu disse, o nosso tempo é curto, não dá para nos determos ainda mais em cada reinado, apenas a visão geral. Vamos falar sobre o reinado de Amazias, capítulo 25, começa na direção certa, preste atenção, mas com motivação fraca para servir ao Senhor. Aqui eu fiquei pensando, sabe no quê? Nas nossas igrejas reformadas, boa doutrina, direção certa, mas por vezes com fraqueza no ímpeto de servir ao Senhor. Temos a direção certa, temos boa doutrina, mas não temos motivação firme. E aí a pessoa vem à igreja, culto cristocêntrico, palavra de Deus sendo pregada, mas a pessoa vive sem fidelidade ao Senhor. E o problema não é a falta de direção, o problema não é a doutrina, o problema não é a igreja, o problema é a falta de motivação. Nós temos visto, irmãos, já há alguns anos, com esse avivamento, digamos assim, se é que eu posso usar essa, mas em relação ou um despertamento, é melhor despertamento do que avivamento, em relação às doutrinas da graça. Quantas pessoas que estão aqui que vieram de igrejas como a Assembleia de Deus e tantas outras, porque tiveram contatos com as doutrinas da graça? Mas vejam, meus irmãos, a direção certa é muito importante, mas além da direção certa, nós precisamos ter a motivação firme para servir ao Senhor. Olhe para a Europa, olhe para próprios Estados Unidos, o que foi, o que é hoje, como está secularizado, lugares onde teve a direção certa. É claro que quando nós falamos do contexto da Europa e também dos Estados Unidos, o liberalismo teológico causou um grande estrago, Pessoas, por exemplo, que acreditam que o livro que nós estamos expondo à noite é uma novela hebraica. Como pode um homem ficar 3 dias dentro do ventre de um peixe? Gente que diz isso é apenas uma historinha. Coisas que destruíram muitas igrejas, porque essa história de Jonas, que Jesus cita em Mateus 12, não é verdade, logo nem Jesus então falou a verdade. E destrói a fé das pessoas. Mas, irmãos, independente disso, mesmo que tenhamos a direção certa, precisamos ter a firmeza no Senhor. Ele é recompensado com triunfo militar, versos 11 a 13. Torna-se presa de idolatria indiciosa. É importante a direção certa, mas, meus irmãos, isso não nos isenta de tornarmos-nos presa da idolatria, porque às vezes nós temos a direção certa, nós temos a doutrina correta, nós estamos numa igreja bíblica, mas o nosso coração não está voltado para o Senhor, e aí você vai ser o quê? Presa da idolatria. O reino de Amazias é arruinado por uma guerra desastrosa contra Israel, termina com um golpe, capítulo 25, versos 25 a 28, esse é o reinado de Amazias. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos para o reinado de Uzias, capítulo 26, ele prosperou sob a direção de Zacarias, como nós vemos, você pode ver aí, nos primeiros 15 versículos do capítulo 26, sofre uma queda porque Uzias abusou das prerrogativas reais, acabou abusando das prerrogativas reais, você pode ver isso dos versos 16 a 21, e foi abreviado devido à lepra induzida pelo pecado, por causa do pecado, foi, castigado com uma lepra, e teve então o reino abreviado. Nós vemos isso dos versos 21 a 23, a partir do verso 16 você pode ler sobre isso, Uzias sendo atacado de lepra. Vamos para o reinado de Jotão, capítulo 27, prosperou em virtude de sua fidelidade ao Senhor. Como é que ele começa? Começa bem, prosperando porque foi fiel ao Senhor, primeiros 4 versículos. Expandiu-se, esse reino se expandiu, o reino de Jotão, militarmente em razão de sua firme obediência ao Senhor. E aí nós temos dos versos 7 a 9 a bibliografia sobre Jotão. Aí, reino de Acás, capítulo 28.
é cercado por invasões inimigas por todos os lados, devido à sua idolatria intransigente. Acaz, alguém que era idólatra, mas não alguém que, ouvindo a palavra do Senhor, se arrepende e volta. Ele fica ali em idolatria intransigente. Nós vemos isso nos 21 versículos aí do capítulo 28. Provoca a suspensão do culto ao Senhor devido à crescente idolatria do rei. Acaba o culto sendo suspenso por causa da idolatria do rei. Olha as consequências que o povo sofre por causa da idolatria do rei. Traz para ele um sepultamento desonroso, longe dos sepulcros reais. Assim termina o reinado de Acaz. E aí chegamos no reinado de Ezequias. E esse, meus irmãos, eu confesso particularmente, me chama muito a atenção. Ezequias, rei de Judá, capítulos 29 a 32. Ezequias promove reavivamento e reforma religiosa devido ao seu compromisso com o Senhor. Sempre que chega outubro e próximo à reforma protestante, eu me lembro de Ezequias, alguém que Deus usou como instrumento para trazer de novo o povo à palavra, à lei, como Deus usou os reformadores para um retorno às escrituras, né? Então, no reinado de Ezequias há um reavivamento e reforma religiosa e um compromisso com o Senhor. Vemos isso no capítulo de número 29. É caracterizado por uma tentativa de chamar o povo de volta ao Senhor por meio da celebração da Páscoa, como uma cerimônia de renovação da aliança. Faltou aí a palavra cerimônia, né? Então, o povo de Deus, se afastando do Senhor, acabou deixando de observar a Páscoa. O que para nós hoje, a substituição da Páscoa é o quê? A ceia do Senhor. Imagina nós nos afastando e deixando de celebrar a ceia do Senhor. O povo, no período de idolatria, antes do reinado de Ezequias, se afastou e deixou de celebrar a Páscoa, como renovação da celebração, né, da aliança, a celebração da renovação da aliança. E então no reinado de Ezequias isso retorna, e o povo volta a celebrar a Páscoa, lembrando como Deus os havia tirado do Egito, preservado a vida dos primogênitos, o sangue, né, do cordeiro, tudo que apontava para o quê? Para o Messias que viria. Promoveu a erradicação da idolatria. Quando nós olhamos aí no capítulo 31, você pode ler aí no verso de número 1, diz: acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá, e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois todos os filhos de Israel voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Agora já pararam para pensar, irmãos, por que é que o cronista está registrando tudo isso? O povo de Deus estava voltando do cativeiro da Babilônia e precisava lembrar da sua história, do que os seus pais fizeram, dos momentos de pecado, de tristeza, dos momentos de renovação, de aliança, de fidelidade, das bênçãos do Senhor. E nós também precisamos ser lembrados disso hoje. No reinado de Ezequias houve organização da administração dos recursos do templo. Culto, adoração a Deus é coisa séria para Deus, como nós vimos na exposição de Neemias. Prosperou por conta da fidelidade dele, e é claro, por causa da graça do Senhor. Capítulo 31. Agora vem o capítulo 32, uma história fantástica, irmãos, porque relata quando Senaqueribe, rei da Síria, a Síria, que era uma grande potência, né? Eles já haviam conquistado o reino do norte em 722 antes de Cristo, e era uma grande potência, e havia esse homem chamado Senaqueribe, e o exército da Síria era uma multidão. Eles vinham conquistando, né? Desde Nínive, eles iam conquistando todos os povos, eles já haviam conquistado toda a parte do norte. E eles dizem assim: agora nós vamos chegar no reino do sul. E se todos os outros povos, os deuses dos outros povos não puderam livrar a eles, que dirá o Deus do reino do sul, o Deus de Judá, o Deus de Jerusalém? Então Ezequias recebe uma mensagem muito mal criada, né, por parte dos assírios, de Rabsaqué, dizendo assim: olha,
vocês não vão conseguir fazer nada não, se preparem porque nós vamos conquistá-los. O que Ezequias faz? Eu não sei o que você faria. Eu acho que, sabendo que vinha uma multidão, o exército de Israel, de Judá, não era um exército poderoso, militarmente falando, humanamente falando. Comparando com a multidão que vinha com Ezequias, eles não tinham chance nenhuma, meus irmãos. Os outros exércitos mais poderosos do que de Judá sucumbiram sob os exércitos dos assírios, sobre Senaqueribe. Mas Ezequias não foge, Ezequias não se desespera, ele vai buscar o Senhor. Lá em Isaías 36, 37, nós lemos sobre isso. Ele vai orar. E aqui, olha que interessante a estratégia dele. Olhe comigo aí o capítulo 32, diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo, estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e com seus homens valentes, olha a estratégia militar deles. Eles disseram assim: vamos fazer o que está ao nosso alcance. O que estava no alcance deles? Eles taparam as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Percebem? Vai vir um exército aí. Onde é que tem fonte de água, tem poço? Vamos tapar tudo. Eles não vão encontrar água aqui. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade, construiu torres sobre ela, levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra à frente do povo. Então, humanamente falando, meus irmãos, eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles, restauraram o muro, fizeram escudos, armas, mas sabe, irmãos, nada disso ainda seria suficiente para que eles pudessem resistir a Senaqueribe, nem a multidão que estava com ele, mas eles fizeram a parte deles. Eu aprendo com isso, que diante de perigos e coisas aparentemente impossíveis, façamos a nossa parte. E o que está além da nossa parte? Vamos ficar ansiosos? Não. Vamos entregar para o Senhor. Senhor, a nossa parte foi feita. O que eu podia fazer, eu procurei um médico, eu procurei tratamento, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte. Agora, o Senhor é que tem controle sobre tudo. Ele reuniu o povo, pôs oficiais de guerras à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Eu fico pensando, meus irmãos, nessa hora o povo deve ter pensado: o rei enlouqueceu. Está dizendo para a gente não ficar com medo nem por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele. Mas Ezequias continua e diz, olha que maravilhoso, meus irmãos, você precisa lembrar desse texto continuamente, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Entenderam, irmãos? Conosco está quem? O Senhor nosso Deus. Para fazer o quê? Para nos ajudar. Ele é o Ebenezer, Ele é o Eliezer, o Deus de socorro, o Deus de ajuda. E para guerrear as nossas guerras. Alguns estudiosos creem que o Salmo 46 foi escrito com base nessa história. Que o Senhor, Ele é, o que diz o Salmo 46:1? Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O Deus de Jacó está conosco, Ele está conosco. E diz o texto que o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Bom, irmãos, o nosso tempo já até terminou, mas se você olhar aí o restante da história, Senaqueribe vem com a sua multidão, e o Senhor destrói todo o exército de Senaqueribe. Não foram as armas, a falta de água, não foi. O Senhor destruiu. Senaqueribe voltou envergonhado para a terra dele e na casa do Deus dele, o falso Deus, aí ele foi morto pelos próprios filhos. Continuando falando do reinado de Ezequias, foi ameaçado pela concessão de Ezequias ao orgulho e aliança com a Babilônia, capítulo 32, versos 24 a 33, né? Então esse foi o reinado de Ezequias, rei de Judá. Para nós terminarmos aqui, falta pouco, o reinado de Manassés foi marcado por profunda idolatria em todos os aspectos.
Esse reinado, meus irmãos, reinado terrível, basta você olhar o capítulo 33 aí, foi interrompido pelo cativeiro da Babilônia sob um rei assírio. Não sabemos exatamente qual, mas o Dr. Carlos Oswaldo diz que provavelmente foi Assurbanipal, né, na Babilônia. É restaurado por conta de arrependimento e confissão. Alguém que começou mal, muito mal, muito mal. Se você olhar o capítulo 33 aqui, só para vocês terem uma ideia, olha o verso 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis nas nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares aos Baalins, é plural de Baal, né? Fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele, preste atenção, meus irmãos, ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Queimou os próprios filhos em sacrifício. Você fala assim, um sujeito desse é um monstro, uma idolatria desenfreada. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Você fica pensando, qual é o fim de uma pessoa que vive assim? Fazia continuamente o que era mal perante o Senhor. Qual era o propósito dele? Provocar a ira do Senhor. E aí vai falando do reinado dele, mas, e aí me chama muito a atenção, eu acho que mais me chama a atenção do que a idolatria, os terríveis pecados dele, quando a partir do verso 10 fala do cativeiro dele e a sua oração. Verso 12 diz: ele angustiado suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais, orou ao Senhor, e olha o que diz o texto: e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Sabe o que essa história me faz pensar, irmãos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado ou pecador tão terrível que a graça de Deus não possa alcançá-lo. Ele merecia? Não. E nós merecemos? Eu não fui uma pessoa tão má quanto este homem, quanto Manassés. Nenhum de nós merecia. Todo pecado é contra Deus. Ele fez coisas terríveis, fez, mas a graça de Deus o alcançou. Ele é restaurado, ele se arrepende, ele experimenta, então o reino experimenta uma retirada dos centros idólatras. Você pode ver isso a partir do verso 12, há uma restauração. Como é maravilhoso saber que Deus é tão gracioso a ponto de perdoar e restaurar pessoas como Manassés, pessoas como nós. Reinado de Amon, capítulo 33, verso 21 a 25, foi breve e perverso, terminou com um sangrento golpe de Estado. Reinado de Josias foi caracterizado no início por reformas. Rei Josias começou bem, reformas, foi marcado pela influência do livro da lei recém-encontrado, vemos isso no capítulo 34 também. Trouxe renovação da aliança, uma grande bênção, capítulo 34, 29 a 33. Incluiu em todo Israel a celebração da Páscoa, muito importante. Agora chega no capítulo 35, o Josias ele acaba caindo, né, ele estava tão bem, aí vem o rei do Egito, Neco, aliás, não parece nome de rei do Egito, né, Neco, e diz assim: Josias, eu estou vindo aqui em nome do Senhor, não é para vir contra mim não, mas ele vai escondido para guerrear contra o Egito, e com isso era algo desnecessário, né, e com isso ele acaba se complicando, tá? Nosso horário já terminou, vamos encerrar aqui. Reinado de Joacás foi escolhido pela nobreza da terra, foi deposto por Neco depois de 3 meses. Reinado de Jeoaquim foi estabelecido por Neco, foi marcado por perversão moral, foi interrompido pelo cativeiro da Babilônia. O reinado do Joaquim, não Jeoaquim, agora Joaquim, aliás, Jeoaquim, você olha lá para Daniel, capítulo 1,
Você lê sobre ele, né? No terceiro ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Judá e a Jerusalém e a sitiou. Foi nesse reinado. Irmãos, nós vamos parar por aqui. Eu queria deixar, porque tem algumas lições, né? Nós vamos falar sobre a conclusão de 2 Crônicas e vamos destacar algumas lições para os dias de hoje. Eu não quero fazer correndo aqui só porque o nosso horário terminou, então eu prefiro, domingo que vem, voltar para 2 Crônicas, encerrar o livro e, se der tempo, a gente já começa o próximo livro, tá bom? Até aqui alguma observação, que eu disse que era para os irmãos participarem, acabei nem dando oportunidade por causa do tempo, né? Mas alguma observação? Nós vamos ter mais tempo, então, domingo que vem, para terminar aqui 2 Crônicas, e os irmãos que tiverem alguma dúvida, anotem aí para a gente tratar no próximo domingo, tá bom? Mas que essas histórias já nos mostram, né? Alguns que começaram bem, terminaram mal, alguns que começaram bem e terminaram bem, alguns que começaram mal e terminaram bem, alguns que começaram mal e terminaram mal, enfim, que Deus nos ajude. Não basta começar bem, temos que terminar bem, que a graça do Senhor seja sobre nós.